Boa noite, amigos. Bem-vindos uma vez mais. Cá estamos nós, pela graça de Deus, uma vez mais, para dar continuidade ao nosso estudo e, como habitualmente, vamos pedir a direção do nosso Deus. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, uma vez mais, nós te queremos agradecer pelo privilégio que é nosso de podermos, Senhor, aqui em conjunto e sob a direção do Teu Espírito, estudarmos a Tua Palavra e compreendermos aquilo que nos desejas transmitir através dela, Senhor. Queremos pedir que seja o Teu Espírito e apenas Ele a nos dirigir neste momento, a fim de nos fazeres compreender este tão importante assunto, que é aquele que vem revelado não só no livro do Apocalipse, mas em particular neste capítulo 13 que nós vamos estudar esta noite. Que Tu nos ajudes a compreender, Senhor, que mensagem Tu nos desejas transmitir a nós, que queremos ser elementos do Teu rebanho. Que Tu nos ajudes, Senhor, que o Teu Espírito abra o nosso entendimento e a nossa compreensão, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois bem, amigos, vamos então abrir as nossas Bíblias. E antes de nós começarmos a leitura do capítulo 13, eu gostaria de poder recapitular convosco um bocadinho e muito sumariamente aquilo que vimos do capítulo 12. Pois bem, eu disse-vos que o capítulo 12 de Apocalipse é um capítulo que trata do grande conflito de forma condensada. Pois bem, aqui no capítulo 12 nós vimos que realmente esse grande conflito se iniciou no céu, que depois teve um ponto culminante quando Jesus veio a esta terra, encarnou e nasceu da Virgem Maria. E nós vimos logo no início do capítulo 12 como o diabo se preparou, esse dragão, representado aqui no capítulo 12, como ele se preparou para destruir a criança assim que ela nascesse. E nós vimos como é que isso, na prática, quase se iria concretizando. Ou seja, o dragão, servindo-se de um poder político, ou seja, do Império Romano, e nomeadamente de um dos seus representantes, Herodes, fez com que Herodes pudesse sentir o desejo de destruir aquela criança. E nós sabemos que isso converteu-se numa chacina essa que fez com que todas as crianças do sexo masculino de 2 anos para baixo fossem mortos. A intenção dele era que Jesus Cristo pudesse ser uma das crianças que ia nessa vaga de infanticídio. Pois bem, ele não teve sucesso, ainda bem, e diz-nos o texto bíblico que, finalmente, o seu filho, portanto, o filho dessa mulher, que nós vimos tratar-se do povo de Deus, do Antigo Testamento, foi arrebatado para Deus até ao seu trono. E a partir desse momento, a fúria do dragão começa-se a concentrar, obviamente ele já não podia atingir o Filho de Deus, começa-se a concentrar em quem? No povo de Deus, na Igreja. E diz-nos aqui que a Igreja, pela proteção de Deus, ela foi levada para o deserto, isto é, para um local protegido, e aí ela foi sustentada, diz-nos aqui o texto em Apocalipse 12:6, estou apenas a fazer um resumo, durante 1260 dias. E finalmente nós vimos que na parte final, depois existe aquela parte, aquele interlúdio que nos faz vir ao princípio desse grande conflito que se iniciou no céu, e depois finalmente, na parte final deste capítulo 12, nós vemos então como o dragão continua a sua luta contra a mulher e finalmente, mesmo já na reta final da história, ele concentra a sua fúria e os seus ataques no resto da sua semente. Vamos ler uma vez mais o versículo 17 do capítulo 12. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Pois bem, é sobre este resto, que é aqui caracterizado com 2 características muito importantes, guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que agora o dragão vai concentrar a sua fúria, concentrar as suas energias. E de que meios é que o dragão se vai agora servir para lançar essa fúria contra o resto da sua semente? Pois bem, já vimos que o dragão muitas vezes não age sozinho. Era bom que assim fosse.
e era bom, isto é, já não era mau, já não era bom, mas o pior ainda é que muitas vezes o dragão se serve de instituições, se serve de reinos, se serve de impérios, em suma, se serve de seres humanos, para lançar a sua luta contra o povo de Deus, ou seja, contra aqueles que querem seguir a Jesus Cristo. E aqui eu disse-vos que o dragão, que é aqui agora apresentado na parte final do capítulo 12, como se colocando estrategicamente sobre a areia do mar, e já agora aqui um pequenino parênteses, eu sei que a versão clássica de João Ferreira de Almeida não tem o versículo 18, e no início do capítulo 13 diz: e eu fiquei sobre a areia do mar. E eu dá a entender que se refere a João. Mas não, aqui uma má tradução. Esta minha versão, que é a versão revista e atualizada no Brasil, traduz corretamente. As duas versões, eu tenho várias versões em várias línguas em casa e tive a ver uma série de versões. As versões onde isto não está correto é essa clássica em português e é também a versão clássica em inglês chamada King James Version e a New King James Version. De resto, todas as outras, incluindo a versão clássica francesa, estão de acordo com o original. E no original diz realmente que é o dragão que se coloca sobre a areia do mar. Ora bem, o que é que nós vimos que isto significa? O que significa é que o dragão se coloca estrategicamente num ponto geográfico, a areia do mar, que faz a divisória entre o mar e a terra, para desse ponto estratégico ele poder manipular a besta que vai surgir do mar, assim como a besta que vai surgir da terra, que vêm relatadas no capítulo 13, que nós vamos analisar esta noite. E é com essas duas bestas que ele agora vai fazer guerra contra o resto da sua semente. Então é extremamente importante que nós compreendamos quem são essas bestas. Bom, já agora, bestas em profecia significa sempre reinos. Ainda foi há pouco tempo que eu ouvi que um pastor, talvez protestante ou evangélico, terá dito aos seus fiéis: irmãos, tenham muito cuidado, não vão até à praia, porque a Bíblia diz-nos que a besta vem do mar. Portanto, isso é o cúmulo da má interpretação bíblica. Isso é mesmo, eu diria mesmo, é quase uma blasfémia ao texto bíblico. Portanto, não se trata aqui de uma besta literal, trata-se de uma besta simbólica. Estamos a lidar com um livro que é carregado de símbolos do princípio ao fim e, portanto, esta besta aqui é uma besta que representa um reino, um império. Aliás, vamos ver em Daniel 7, versículo 17, Daniel, capítulo 7,